Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou tomar seus assentos, glorificando a nome do Senhor. Você trouxe seu exemplar da Bíblia Sagrada. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 6. Vamos estar lendo do verso 1 ao verso 8. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Vamos ler o texto que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você fará o que eu farei a Faraó. Com a mão poderosa ele os deixará ir, e com a mão poderosa ele os expulsará da sua terra. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Aparecia Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não me fiz conhecer a elas. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhe a terra de Canaã e a terra onde viverá como estrangeiro, e também ouvi os gemidos dos israelitas e a quem os egípcios escravizaram. E lembra-te da minha aliança. Portanto, diga aos israelitas que eu sou o Senhor, e eu tirarei da opressão dos egípcios. Eu livrarei da escravidão, eu os resgatarei com braço estendido, com grandes julgamentos. Eu as tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus que tirou a opressão dos egípcios. Levarei vocês à terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e eu darei a você como propriedade. Eu sou o Senhor. Amém? Irmãos, o interessante é que essa palavra aqui ela foi revelada para mim antes de que o pastor falasse que eu ia pregar hoje. Quantos aqui acreditam que Deus dá visão ainda para a igreja? Amém. E o interessante é que ontem à noite eu fiz uma oração em pensamento a Deus antes de dormir. E durante a noite eu tive uma visão da onde que Deus me mostrava esse versículo, né? E o interessante é que ele mostrava um cenário assim, aqui na igreja mesmo mostrava um cenário, e eu pregava essa palavra, mas na conclusão eu explico a visão que Deus me deu sobre nós e o que Deus me orientou a ministrar nessa noite. E o interessante é que eu com aquela palavra na mente, e Deus falou com o pastor: quem vai ministrar hoje é você. E o interessante é que Deus já tinha me dado toda a palavra à noite. E eu creio que o Senhor Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Amém? O interessante, Deus ele me deu esse tema: aliança de Deus com a sua igreja, né? Então o interessante na introdução aqui, a gente vai ver Deus falando com Moisés, né? Deus ele já tinha chamado, para você ver como Deus ele confirma as coisas, né? O pastor ele leu, né, em Êxodo capítulo 3, aonde que Moisés ele vai até a sarça que estava ali ardente, aonde Deus fala para Moisés o chamado que Moisés tinha de fazer. E nesse versículo Moisés ele já se encontra ali no Egito, e Deus ele começa a dar instruções e explicando mais detalhadamente o que ele ia fazer com aquele povo. E o interessante é que ele lembra a Moisés a aliança que ele fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E o interessante é que a aliança, Deus ele prometeu algo, mas primeiro para quem? Para Abraão. O interessante, quando a gente volta no início da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, a gente se depara primeiro com a criação do mundo, né? Deus ele criou, né? Até teve a escolinha das crianças. Depois, mais para frente, a gente vai ver
né? Caim e Abel. Depois, mais para frente, a gente vai ver a Torre de Babel. Depois, mais para frente, a gente vai ver a Arca de Noé. E depois inicia em Gênesis 12 a história de Abraão e do povo dos judeus. Então, é interessante que Abraão, ele habitava em uma terra que era uma terra idólatra. Abraão, ele era um fabricante de imagem. A família dele fabricava imagem de deuses. E certo dia Deus ele chama Abraão. E o interessante é que em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, diz assim: E disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus ele chama Abraão para um particular, ele estipula uma aliança com diversas promessas. A primeira promessa que Deus fala para Abraão: eu vou te dar uma terra que eu te mostrarei. Segunda promessa: eu vou engrandecer o seu nome, todos vão te conhecer. E terceira promessa: aqueles que te abençoar eu vou abençoar, e aqueles que te amaldiçoar eu vou te amaldiçoar. O interessante, irmãos, quando a gente recebemos uma promessa de Deus, a gente pensa que é para o dia seguinte. Sim ou não? Sim. É para o dia seguinte. Deus ele promete hoje, a gente fala: não, mas amanhã eu vou receber. Mas não é assim que acontecem as promessas de Deus. As promessas de Deus na nossa vida ela é tão grande que ela não vai ficar só em nós, ela vai romper gerações. Aleluia! Ela vai ultrapassar aquilo que a gente pensa. Então, quando Deus ele faz uma promessa para Abraão, Deus, muito interessante, quando você vai ler o verso 12, Deus ele dá o beabá todinho do que vai acontecer. O seu povo vai ser cativo, o seu povo vai ser preso, o seu povo vai chegar um tempo que eles vão ser rebeldes. Deus ele fala tudo. Ele conta toda a história que vai acontecer com o povo de Israel. E também conta que Israel vai ficar aprisionado numa nação por 400 anos, que era o Egito. Mas só que Deus, todavia, ele era com Abraão. Teve um momento que Abraão, quando estava na caminhada, ele pega e desanima, ele se esconde numa tenda e o Senhor olha para ele e fala assim: Abraão, sai da sua tenda, Abraão, vem aqui para fora. E Abraão sai e o Senhor olha para ele e fala assim: Abraão, olhe para o céu, quantas estrelas se pode? Abraão olha assim e fala assim: eu não consigo, e são muitas. E Deus olha para Abraão e fala assim: agora você consegue contar quantos grãos de areia tem aqui nesse deserto? E Abraão fala assim: também eu não consigo. E o Senhor Deus fala para Abraão: assim será a sua descendência. O que eu prometi para você, a aliança já está firmada. Aleluia! E quando Abraão ele olha e fala assim: mas Senhor, como que ele começa a questionar, mas como que o Senhor vai me prometer isso? Sabe que Deus fala para Abraão? Abraão, pica os copos. Isso eu já ensinei aqui. Era um ritual que fazia antigamente. Hoje, quando você vai vender um carro, vai vender uma casa, o que você faz? Você faz um contrato, né? Você vai num cartório, você vai reconhecer firma, vai lá, tudo. Antigamente, quando você fazia um contrato, você tinha que cortar qualquer animal ao meio, colocar no chão, e você e a pessoa andavam em cima daquele bicho que está morto, e falava assim, que na época eles eram idólatras, falavam assim: que os deuses façam comigo a mesma coisa que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha palavra. Então era um modo de fazer um contrato. Então quando Deus ele olha para Abraão e fala assim: Abraão, pode fazer o contrato que você faz. Você pode reconhecer firme, você pode pegar o contrato, colocar o meu nome, que eu vou assinar, porque eu cumpro a aliança que eu faço com você. E a Bíblia mostra que Abraão ele anda no meio daqueles copos e como uma coluna de fogo passa, selando a aliança que ele tinha com Abraão. E Abraão falou assim: agora eu creio que o Senhor Deus ele vai te cumprir. Quando você vai lá para Gênesis 22, verso 8, que quando Deus ele pede Isaac para Abraão sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, que
ressuscitar Isaac. Então, quando Deus possa dizer, pega o seu filho, o seu único filho, o seu filho da promessa, esse que eu te falei que vai ser uma grande nação, leve lá para você, vai matar e oferecer para mim. E o interessante é que em Gênesis 12, verso 8, diz assim, que quando Isaac ele olha ali os utensílios para fazer o holocausto, falta uma coisa, falta o cordeiro. E ele pergunta, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo e cadê o cordeiro? E Abraão, com um ato profético, não só um ato profético, mas a confiança da aliança que Deus tinha com ele, falou assim, Deus ele vai prover. Glória a Deus. Deus ele vai prover. Eu não sei qual é a aliança que Deus ele fez para nossas vidas hoje. Eu não sei qual é a aliança individual que ele fez com cada um. Mas uma coisa eu tenho certeza: o meu Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua sendo o mesmo. Se ele prometeu para a sua vida, ele vai cumprir. O interessante é que em Gênesis capítulo 17, verso 7, Deus ele fala assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em sua geração, um concerto perpétuo para ter ser a ti por Deus, e a tua semente depois disso. Então Deus, todo momento, ele vai falando com Abraão. Mas chega um momento que Abraão, ele morre. E quem vai assumir, né, é o seu filho Isaac. E lembra que eu te falei que Deus, ele nunca ia engrandecer o nome de Abraão? Olha que interessante. Quando estamos em Gênesis 26, verso 24, coloca aí no telão, 26, 24. E diz assim: naquela noite o Senhor apareceu a quem? Isaac, filho de Abraão, e disse: eu sou Deus do seu pai Abraão. Não temas, porque estou com você, e abençoarei, multiplicarei, e a sua descendência por causa do meu servo Abraão. Aí tem um outro verso também, o 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e arrumou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então o que Deus ele faz? Ele lembra para o filho, fala assim, ó, seu pai Abraão, eu fiz uma aliança com ele, e por causa dele, ela vai se cumprir na sua vida. Então Deus ele começa a cumprir as promessas, porque o que Deus falou para Abraão, uma das promessas? Eu vou agradecer seu nome. E todo momento Deus ele fala o que para Isaac? Eu sou Deus do seu pai Abraão. Uma coisa que nós aprendemos, né, pastor? A única promessa que tem na Bíblia de agradecer o nome só foi para Abraão. Você não vê outro. E como que você engrandece o nome de uma pessoa? Lembrando. Não é isso? Quando a gente vai falar dos pastores antigos, eles deixaram um grande legado que as pessoas lembram. E naquele tempo, como que você engrandeceu o nome de uma pessoa que tinha um contato direto com Deus? Imagine, irmãos, o próprio Deus lembrando seu nome em todo momento. Porque quando Abraão se apresentava, Abraão dizia assim: eu sou Abraão, servo do Deus Altíssimo. Aleluia. E toda vez que Deus se apresenta, ele fala assim: eu sou o Senhor. E o que o pastor leu? Quando ele se apresentou para Moisés: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então você pode ver, até hoje, quando a gente vai ler uma palavra voltada a Deus, a gente tem que lembrar do nome de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque faz parte da aliança. Aleluia! Até hoje a aliança, ela é selada. Até hoje a aliança, Deus tem falado com Abraão. Até hoje a gente fala o nome de Abraão, porque Deus falou para ele: vai passar anos, vai passar céus, vai passar terra, mas a sua geração vai permanecer. O seu nome sempre vai ser lembrado. E aqueles que te abençoar, eu vou abençoar. E aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar.
Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se até hoje Abraão e a sua geração estão colhendo a promessa de mais de 2000 anos atrás, Deus, Ele pode fazer algo grande na causa que você está passando, a situação que você está passando, o desconforto que você está passando, não é nada para o meu Deus, para o seu Deus. Ele é fiel para cumprir toda a aliança que Ele fez com você. Isaac, ele cavou um poço, e o interessante é que toda vez que Isaac cavava um poço, vinham outros e entulhavam os poços. Mas só que Deus era na vida de Isaac por conta do seu pai Abraão. Em todo momento ele cavava um poço e dava água, cavava outro, entulhava, cavava água, porque a promessa estava com ele. Mas só que Isaac morre, e Jacó, que é o Israel depois, ele assume a promessa. Quando a gente vê em Gênesis capítulo 28, do verso 13 ao 14, que diz assim: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de quem? Abraão, o teu pai. E o Deus de quem? Isaac. Que está a terra em que está deitado, darei a ti a tua semente. E Deus começa a afirmar uma aliança com Jacó. Aí todo mundo sabe que através de Jacó veio José, em Gênesis 37. José, ele vira o governador do Egito. Depois a terra está passando por um período de fome. E logo sequente o que acontece? Jacó, cujo Deus mudou o nome dele para Israel, sobe para o Egito para ficar com José. Mas passa-se o tempo, entra outros faraó e esquece do feito que José lhe fez. E o que acontece? Acontece que o povo do Egito escraviza o povo de Israel. Eles viram escravos. E o interessante é que eles passam 40 anos na escravidão do Egito. E depois de 40 anos, Deus ele revela a Moisés, prometendo libertar o povo. Em Êxodo capítulo 6, o texto que a gente leu, você vê que Deus ele relembra a aliança que ele fez para Abraão, Isaac e Jacó. Quando você olha aqui o verso 3, o 6 diz assim: aparecia quem? Abraão, Isaac e Jacó. Então ele continua depois de 400 anos ainda lembrando de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus ele é tão tremendo que ele começa a dizer assim: eu vou, através da sua vida, dar a esse povo a terra que eu prometi para Abraão. Deus se esqueceu? Mas passou 400 anos, mas Deus esqueceu? Não. Será que Deus esqueceu aquilo que ele prometeu na nossa vida? Aleluia. Em Gênesis 12, que eu falei, verso 2, o que Deus falou assim: eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Aí você vê em Êxodo, que a gente leu, no verso 3, ele diz assim: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Em Êxodo 3, onde o pastor leu, como que ele se apresenta para Moisés? Eu sou o Deus de quem? De Abraão, Isaac e Jacó. Em Mateus capítulo 22, verso 32, Jesus ele cita a aliança e diz assim, abre aí: eu sou Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Quem está falando isso aí? Jesus. Depois de quantos anos? Em Marcos 12, 26,
E acerca dos mortos que haveria a ressuscitar. E não deixe lido o livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça. E disse: Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Isso é toda aliança. Aleluia. E o que Deus ele fez nessa aliança? Todo mundo sabe. O pessoal andou 40 anos no deserto, mas Deus ele deu a terra prometida. Aleluia. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Aleluia. E eu quero focar nessa aliança de Deus. E através da aliança de Deus com o seu povo, nos ensina algumas lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas. Então, através de toda essa introdução, Deus ele me deu 4 lições para a gente trabalhar nessa noite, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Porque a palavra de Deus é assim: a gente pega o que é de melhor. Na verdade, toda a palavra de Deus é melhor. Tudo é bom para nossas vidas. Mas tem dia que Deus ele quer falar conosco através de algumas coisas. E através dessas lições, Deus ele vai trabalhar nossas vidas. A primeira lição que eu quero trabalhar com os irmãos, a primeira é: Deus é fiel nas suas promessas. Amém. Sim ou não, irmãos? Sim. Trabalha junto comigo que eu não quero ver ninguém dormir. Aleluia. O interessante, que a gente pode ver exemplos de fidelidade de Deus nas Escrituras. Então, a gente começou nessa introdução a promessa de Abraão, em Gênesis 12, que Deus ele prometeu para Abraão e ele cumpriu. A promessa a Moisés, em Êxodo 3, verso 8, que Deus prometeu libertar os israelitas da escravidão no Egito. Ele cumpre essa promessa com a saída do povo da opressão, conduzindo a terra prometida, A promessa da redenção, que a gente vê em Isaías 53, Deus promete um Salvador que livraria sobre si as nossas iniquidades. E essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Então, Deus ele cumpre nas nossas vidas. Lá em Isaías ele falou assim: vai vir que ele vai libertar todos vocês das iniquidades. E veio Jesus. Resposta à fidelidade de Deus. Como que a gente responde à fidelidade de Deus? Não sabe? A primeira, fé e confiança. Devemos ter fé em Deus e confiar. A nossa resposta à fidelidade de Deus deve ser de fé, confiança. Assim como Ele cumpriu as promessas no passado, Ele também cumprirá as nossas necessidades e promessas futuras. Quantos aqui confiam no Senhor? Amém. Quantos aqui confiam que Deus ele vai fazer na sua vida? As promessas de Deus não se apagou. Confia no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as nossas vidas. Olha quantos exemplos que eu citei de fidelidade do Senhor. Às vezes, pastor, sabe o que acontece? A gente pensa que os nossos problemas são maiores que o nosso Deus. A gente pensa que não tem solução. A gente pensa que não tem jeito. Mas nessa noite o Senhor Deus fala no meu coração para dizer para vocês: há jeito sim. Há solução sim. Mas você não conhece a minha vida, eu entrei aqui nessas portas, não sabe o que eu estou passando, mas Deus ele está falando fortemente hoje: há solução sim. Você sabe por que você ainda está vivo? Você sabe por que você ainda está com saúde? Você sabe por que você está aqui hoje? Não foi porque você quis vir, é porque Deus ele trouxe você aqui. Aleluia. Você sabe por que você ainda
ainda tem algo para fazer na sua vida. Porque Deus ainda tem algo a acontecer na sua vida. E Deus ainda tem muita coisa para fazer. Porque se não tivesse mais serventia, a gente já tinha descido pro Arfa para cima já faz tempo. Mas Deus, Ele tem um propósito comigo e com você. Tenha fé, acredite. Segundo, gratidão. Reconhecer e agradecer a Deus por suas promessas cumpridas em nossas vidas. Nos ajuda a manter uma atitude de louvor e adoração. Tem irmãos que recebem bênção e conta. Não precisa falar para todo mundo. Tem certas bênçãos que não é nem bom ficar contando para todo mundo. Mas às vezes você pode chegar no irmão e dar um testemunho. Chegar no irmão e dizer: seu irmão, Deus, Ele fez na minha vida. Ele fez isso, fez aquilo. Ele também vai fazer na sua. Aleluia. Começa a mostrar aquilo que Deus fez na sua vida para as pessoas. Para quê? Para dar ânimo. Para as pessoas olharem: mas se Deus fez na vida. Igual você vê um negócio desse aí, todo bonito, com um terno prateado desse aí. Então testemunha, ele arrancava toco lá em Minas Gerais lá. E Deus abençoou a vida dele. Não é desse jeito, Mariana? Tem que contar mesmo, irmãos, porque isso dá ânimo para nós. E terceiro, que é gratidão. E o terceiro é compartilhar. Compartilhar a felicidade de Deus com os outros. Encorajar, não apenas mas também aqueles no nosso redor. Testemunho de como Deus é fiel. Pode inspirar, fortalecer a fé de outras pessoas. Às vezes você não precisa nem falar, mas às vezes através do seu testemunho as pessoas olham assim e você vê assim: mas rapaz, olha como que a pessoa ali estava, olha como hoje ela está, E isso acontece, irmãos. Quando Deus Ele está na vida das pessoas, e as pessoas ela reconhece a aliança de Deus, ela prospera. Não estou pregando prosperidade não, irmãos, isso aí não, mas é verdade. Eu posso pegar vários exemplos aqui de vidas de irmãos do meu lado assim, o pastor Alex também. Quando chegamos aqui na igreja, você olhava para a pessoa não tinha um futuro, não tinha um plano de carreira. Hoje você vê a pessoa voando, hoje você vê a pessoa fazendo um monte de coisa. Você olha: Deus é bom, Deus é bom. Fica feliz pela visão dos irmãos. Porque Deus, Ele cumpre as promessas. Ele tem cumprido na minha vida diversas vezes. E eu creio que na sua também Ele vai cumprir. É para isso a gente temos que ser fiel ao Senhor. Segunda lição: a libertação e a redenção. Então, Deus Ele é fiel nas suas promessas. Deus Ele cumpre na nossa vida. Mas para isso tem que haver entre nós a libertação e a redenção. É lindo quando o negócio está com Deus, mas também tem a nossa parte também. E o que acontece com o povo de Israel? Porque o povo de Israel ele andou 40 anos no deserto. Alguém sabe me dizer? Desobediência. Também. Mas uma das coisas maiores que eles precisavam fazer era se libertar do Egito. O Egito ainda estava nele. Exemplo: a história de Israel em Egito, saindo do Egito, é um símbolo de libertação que temos em Cristo. Em João, capítulo 8, verso 36, João 8, 36, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E qual é essa liberdade que a gente temos que ter? Primeiro, liberdade do pecado. E João 8,36 fala: e através da morte de Cristo e a ressurreição de Jesus, nos liberta do poder do pecado e da morte.
Então temos que se libertar do pecado. Práticas, né? E você vê que como Deus ele é tão fiel. Além de ele me revelar em sonho, Deus usou Mariana também para falar sobre isso. Meu Deus. Aí me dá mais gás de falar. Então, eu sinceramente não queria pregar. Eu falei, mas meu Deus, toda vez que eu vou pregar, você me dá uma palavra de bênção para os irmãos pular, falando negócio. Você só me dá. Acho que Deus está no seu espírito. O espírito fala assim, eu vou fazer seu novo Mariano aqui da igreja. Mas só que é isso, irmãos. É se desapegar das coisas do mundo. Deus ele tem uma aliança para a nossa vida. Mas para ela se cumprir, a gente tem que se libertar. Por isso que tem muitos crentes que olham as coisas boas de Deus. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu estou tantos anos na igreja, o irmão ali acabou de chegar, já foi abençoado. Por que ele é abençoado, eu não sou? Será que a gente não está liberto? Será que está faltando alguma coisa que está nos impedindo? Segundo, discipulando. Para viver a liberdade que Cristo nos dá, precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Ele. Primeiro, estudando a palavra, buscando o Espírito Santo para nos guiar. Então é um negócio contínuo. Não é só você largar as práticas, mas todo dia na sua vida você tem que se autodisciplinar. Todo dia na sua vida você tem que vir para a igreja. Ah, mas por que eu venho para a igreja 3 vezes na semana? Para ouvir a palavra de Deus, se disciplinar. Ah, por que eu preciso orar? Para você ter comunhão com Deus. Ah, por que eu preciso buscar o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo? Todo momento o Espírito Santo atua em mim para nos guiar no nosso caminho. Não tem outro. Para as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, é uma via de mão dupla. A aliança não é só com Deus conosco, mas também em nós com Deus. É 2 vias. Amém, irmãos? Terceiro, obediência. A liberdade em Cristo não é uma aliança para pecar, mas um convite para viver de maneira que glorifique a Deus. Gálatas capítulo 5, do verso 13. Abre aí para mim aí. Verso 3, é isso aí. 5, 12. Porque vós, irmão, fostes chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então não é para dar vazão à carne. Nós temos que servir uns aos outros. Quarto, oração. Interceder por aqueles que ainda não conhecem a liberdade em Cristo, pedindo que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Quem é batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Quem não é, tem uma oportunidade hoje, se Deus quiser, de ser batizado. Aleluia. Porque o Espírito Santo é essencial na vida do crente. Glória a Deus. É essencial. Sexto, acolhimento. Oferecer apoio, orientação bíblica para ajudar os outros a entenderem, aplicarem a verdade do Evangelho em suas vidas. Então isso é para os ministros, isso é para os obreiros. Devemos aplicar, devemos acompanhar a palavra de Deus em cada um. Isso é para os líderes do estádio. Isso era para os líderes das irmãs. Nós, obreiros de altar, os obreiros que estão ali na porta, são dever nosso. E também para os irmãos aí mais antigos da igreja. Você pode pregar para o seu vizinho, você pode pregar para a sua vizinha, você pode pregar no seu trabalho, porque nós temos uma aliança com Deus também. Nós temos que cumprir a nossa parte. E como ajudar os outros com a liberdade? Primeiro, testemunho pessoal, o seu testemunho, o que você faz no dia a dia, como que está a sua postura. Segundo, ministério e comunidade, criar um ambiente
acolhedor, de apoio em nossa comunidade de fé, onde as pessoas possam explorar a fé, encontrando ajuda nas lutas quando a gente passa por luta. Será que você tem acolhido seu irmão do lado? Será que quando seu irmão está com dificuldade, você liga para ele e pergunta como que ele está? Você sabe que qual irmão que está passando por uma dificuldade? Então devemos acolher as pessoas. A liberdade do Senhor trabalha a nossa vida. Nós temos a liberdade, mas nós temos que fazer por onde. Não é assim, né? Igual diz o ditado do mundo, não é assim bagunçado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, dentro disso, a gente finaliza o segundo tópico, né? Que é a liberdade. E o terceiro, uma identidade nova. Terceiro tópico, terceira lição, uma identidade nova. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: Paulo nos chama de geração eleita e sacerdócio real. Lembramos que somos a parte da nova aliança em Cristo, que está ali. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo nos lembra que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, e esse tudo se fez novo. A nossa nova identidade em Cristo nos proporciona a liberdade para viver conforme a sua vontade. Não é a minha, não é a sua, não é a sua, não é a sua, é a vontade de Deus. Aleluia. Esse é o problema que a gente tem. Muitas vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar, mas não é dessa maneira não. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus para fazer nas nossas vidas. É a vontade de Deus que Ele vai fazer na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela, no meio dos seus filhos. O Senhor Deus é aquele que faz. Característica de uma nova identidade: primeiro, aceitação e amor. Efésios 1:6. Somos lembrados de que somos aceitos em Cristo, e essa aceitação nos liberta de modo da rejeição e nos dá segurança no amor de Deus. Segundo, propósito e missão. Efésios 2, verso 10. E diz que somos feita a sua criatura em Cristo Jesus para boas obras. Nossa nova identidade vem acompanhada de um propósito, vivendo de maneira que glorifique a Deus e sirva ao próximo. Aleluia. Não é quer dizer sirva a mim, é sirva ao próximo. Aleluia. Como que está a sua vida perante a sociedade? Será que hoje nós estamos agregando ou não estamos agregando? Isso para tudo, irmãos. No trabalho, na escola, no ônibus, no trânsito. É no trânsito. Será que nós estamos agregando no trânsito ou a gente está fazendo confusão lá no trânsito? É complicado. Mas a nova identidade é isso. E viver a nova identidade? Como que funciona isso? Primeiro, renovação da mente. Devemos renovar nossa mente. Em Romanos 12, verso 2, nos exorta a não nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação de nossa mente. Isso significa o que? Precisamos ajudar nosso pensamento e comportamento para refletir a nossa nova identidade. Então, o que nós pensávamos antes, a gente não pode pensar hoje. Você já viu aquele ditado, né? O crente pega, se eu não fosse crente. Já viu, não é isso? Se eu não fosse crente, fazia isso, mas pensou. Você não pode ter esse pensamento. Você tem que ter um pensamento de nova criatura. Tentou um pouco, né? Segundo, relacionamento. Nossa nova identidade também deve se refletir
em nosso relacionamento. Colossenses 3, do 12 ao 14, fala sobre vestir-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, refletindo no caráter de Cristo em nossas interações. É difícil. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acho que paciência eu deixo muito a desejar. É complicado, né? Você quer fazer igreja? Você acreditar em Cristo? Não, irmão. Ainda sou potiguar, nordestino ainda. Então, paciência é zero. Zero. Não tenho muita paciência. Eu sou gestor, né, irmãos? É complicado. É o que o marido falou, né? Às vezes vem muito ninguém pra mim, já não tenho paciência. Sabe? Mas só que Deus tem dado. Deus tem dado. E é isso, irmãos. A gente reconheceu que nós temos que melhorar todos os dias e aplicar. Através do quê? Através da palavra, através do Espírito Santo, através da oração. Então esses são os meios que a gente usa. Amém? Amém. E terceiro, o testemunho, né? A nova identidade é um poderoso testemunho para o outro. Ao viver de maneira autêntica e transformada, podemos impactar as vidas de outras pessoas, mostrando-lhe a presença de Deus nas nossas vidas. E aquele que o irmão Maria falou, né? As pessoas olharem e dizer assim: você é diferente. Vê algo diferente. Vê Cristo em você. Paulo ele fala, né? Ser imitadores de Cristo, né? E ele fala mais ainda: pode imitar a mim, porque eu imito a Cristo. Rapaz, o cara tem uma segurança da história. Eu não tinha essa coragem de falar. Não tinha. Mas Paulo ele falava: pode imitar a mim, porque eu sigo os passos de Cristo. E é isso. A aliança de Deus é conosco e nós com Ele. E é onde que eu falo: como que está a sua aliança com Deus hoje? Será que estamos seguindo tudo isso que eu falei aqui? Deus ele quer um renovo da aliança. Mas por que quando morria Abraão, entrava Isaac, Deus ele falava com Isaac, aí depois Isaac morria, entrava Jacó, e Deus falava com Jacó? Porque todo momento Deus estava renovando a aliança. Quando chegou em Moisés, Deus ele fez o que? Renovou a aliança novamente com Moisés. Quando foi mais para frente, renovou de novo. Quando foi Jesus, renovou de novo. E até hoje, Deus ele está renovando a aliança conosco. Aleluia. Deus ele fala conosco. Como que está a sua aliança com Deus nessa noite? Para cumprir as promessas de Deus na sua vida, na nossa vida, devemos estar com a aliança com Deus intacta. Não adianta nada você estar com a aliança toda quebrada com Deus e querer que Deus ainda faça alguma coisa com você. É a mesma coisa, os casados aqui sabem. Se você faz qualquer coisinha errada com a sua esposa, você fala uma coisa fora da vida, acabou. Acabou seu fim de semana. Se eu não pastor, acabou. Você não ganha mais nada. Você pede a comida, é capaz de até queimar o feijão de raiva com você. Os casados sabem disso. Por quê? Rompeu, quebrou. Falou o que não devia, fez o que não devia. E é a mesma coisa com Cristo. Não adianta nós passar o dia inteiro falando blasfêmia, não adianta nós fazer tudo de errado lá fora e quando vem para a igreja, Deus me abençoe nisso aí, Deus vai olhar para você e vai: meu filho, como que eu tenho uma aliança com você, mas sua aliança toda é destruída comigo, como que você quer alguma coisa? Não tem como, não rola. Por isso que tem muitos irmãos que entram na igreja, é abençoado, porque aquele irmão ali está sendo abençoado, porque o irmão ali já subiu para o diaconato, porque o irmão ali já está no culto, o chegou já está não sei o quê. Aliança com Deus. Como que está a sua aliança com Deus? 4. Meu tempo já. Um chamado de obediência. Exemplo: Moisés recebeu instruções claras sobre como levar o povo à terra prometida. A obediência é crucial para as promessas de Deus se cumprirem. A obediência
as palavras de Deus nos conduz ao seu plano perfeito para a nossa vida. Precisamos estar atentos à sua voz e agir conforme as suas instruções. A natureza da obediência, fundamento bíblico. E João 14, verso 15, diz assim: se você me ama, obedece os meus mandamentos. Este versículo mostra que a obediência é uma expressão do nosso amor por Deus. Não se trata apenas em seguir regras, mas de um relacionamento baseado em amor e confiança. Segundo, obediência como adoração. Em Romanos 12, verso 1 diz assim: Paulo nos exorta a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É o culto, igual o pastor falou no início. Como que a gente veio aqui hoje? Como que você veio oferecer um culto a Deus hoje? O chamado à obediência prática, sujeição à vontade de Deus. Obedecer a Deus significa submeter a nossa vontade e a sua. Tiago 4, verso 7, nos encoraja e nos submete a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A obediência nos aproxima de Deus e nos fortalece contra a tentação. O outro, caminho de bênção, Deuteronômio 28, verso 1 ao 2, destaca que se obedecermos ao mandamento de Deus, seremos abençoados em todas as áreas da nossa vida. A obediência traz não apenas benefícios espirituais, mas também bênçãos práticas e materiais também. E por último, irmãos, obediência, crescimento espiritual. Em Filipenses 2, do 12 ao 13, Paulo fala sobre trabalhar na nossa salvação com temor, sabendo que Deus que opera em nós tanto o quer como realiza. E a obediência nos ajuda a crescer na fé e nos tornando mais semelhante a Cristo. E quais são os desafios que a gente tem na obediência? Primeiro, resistir à carne. A obediência pode ser desafiadora, especialmente quando nossa vontade pessoais entra em conflito com Deus. Nos chama a fazer. Em Gálatas 5, verso 17, menciona essa luta entre o espírito e a carne. Segundo, medo, insegurança também. O medo que os outros pensaram ou insegurança sobre as nossas capacidades pode nos impedir em obedecer. No entanto, em 2 Timóteo, no verso 1 ao 7, nos lembra que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e amor e moderação. Isso é muito interessante, irmãos. A gente tem medo de tantas coisas. A gente tem medo até de concorrer, às vezes, numa vaga de emprego, pensando: eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer. Não, tira esse medo hoje. Se você tem uma aliança com Deus, e Deus ele tem uma aliança contigo, Ele é capaz de fazer grandes coisas aonde você estiver. Que nessa noite, Deus ele venha tirar todo o medo. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E terceiro, persistência. Obediência não é sempre fácil, mas é um processo contínuo. Devemos estar dispostos a perseverar, mesmo quando enfrentamos dificuldade. Hebreus 12, do verso 1 ao 2, nos encoraja a correr com perseverança a corrida que nós é proposta. Fixamos os olhos em Jesus Cristo. Tem tantos irmãos que desistem no final. Mas Deus nessa noite ele fala para nós: não devemos desistir. Amém. Não é para desistir. Amém. Não é para parar. Não é para parar de lutar. É para continuar. Deus ele tem uma
vitória para cada um, mas não paramos, não desistimos. Glória a Deus. E o interessante, irmãos, que, indo aqui para a conclusão, eu estou na conclusão, você vai fazer aquele fundinho lá do... Deixa Deus usar vocês, irmãos. Eu estou paradinho, né? Faz lá o sobre as águas mesmo, pega o baixo e faz uma tríade, uma pentatônica, uma 18ª, deixa eu ver. E o interessante, irmãos, que essa palavra de Deus ele me revelou em sonhos, né? E o interessante é que o meu sonho, eu entrava aqui na igreja e aqui estava uma bagunça, tudo. E eu entrava na porta e eu vi o pastor ali na porta. E o pastor falava para mim assim, quem vai pregar hoje é você. E eu olhava para o púlpito e eu não via nenhum obreiro nosso para aquele púlpito, nenhum pastor. E os obreiros tudo sentados como se tivesse um monte de cadeira ali. E um monte de gente estranha ali em cima do púlpito. Aí eu olhava assim e falei, cadê o pastor Gilson? Eu vi o pastor Gilson como se tivesse ali no filtro, né? Aí eu achava estranho, falei, nossa, que confusão isso aqui. Aí eu me lembro que eu estava com 2 Bíblias na mão e Deus ele falava para mim, aí eu falei assim, eu vou pregar em Êxodo capítulo 6. Eu vi essa palavra, eu vi o esboço, aí eu falei, ixi, acho que dá tempo de eu montar o esboço aqui rapidinho. Aí eu comecei a fazer a introdução, aí eu, na aplicação só consegui fazer uma aplicação. Aí aconteceu um movimento assim na igreja, eu não consegui finalizar a aplicação. Aí de repente um outro pastor que estava dirigindo o culto, ele me chama, me dá uma palavra. E quando eu olho para os meus pés, eu vejo que meus pés estavam de sandália havaiana. Sandália havaiana, né? E eu olhava para os pés de todo mundo estava de sandália, né? Estranho, né? E eu me lembro que quando eu pregava, um momento eu meio que tirava o pé do púlpito e minha sandália caía. Aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que pregar com o pé descalço. Né? E o pastor falou de sandálias. E falou exatamente um texto antes do que Deus me revelou. E eu falava, mas meu Deus, o que acontece aqui? E eu lembro que quando eu olhava para a Bíblia assim, eu não conseguia achar o versículo. E eu olhava assim, nossa, e eu estava com 2 Bíblias e eu olhava para os pastores que estavam no púlpito e falava assim, me empresta uma Bíblia aí, abre aí em Êxodo 6. E os pastores olhavam para mim e falavam, não estou com Bíblia. E eu acordo, né, desse sonho. E Deus ele começa a atrapalhar comigo, né? Quando a gente fala de sandália, fala de purificação. E essa palavra fala de uma aliança. Então Deus ele fala conosco. Deus hoje ele está quebrando neste lugar qualquer maldição. Nessa noite Deus ele está quebrando qualquer astuta do inimigo. Deus nessa noite está restaurando família. E tremendo que Deus vai falar comigo, Jairo. É família, estou restaurando famílias, purificação. Tem que purificar o meu povo tem que acordar, meu povo tem que continuar na minha palavra, meu povo tem que renovar a aliança comigo para mim fazer. Deus ele falou assim, as coisas só vão acontecer neste lugar quando as alianças tiver certo. Vamos ver se você colocar.